e precisamos estar atentos à sua voz. E convido você a abrir a sua mente, o seu coração nesta noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Seu coração esteja aberto para Deus nesta noite. Seu coração esteja atento à sua voz. Capítulo 64, nós vamos ler todo esse texto, porém, de maneira pausada. Nós estaremos lendo, comentando, depois seguindo a leitura. O profeta Isaías diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Por enquanto, até aí, vamos orar ao Senhor. Peça a Deus que fale agora ao seu coração em particular. Peça a Deus que fale à igreja. Peça a Deus que o céu se abra sobre nossa consciência, sobre nossas percepções, sobre nosso entendimento, sobre nosso espírito, para que venhamos ser semeados nessa noite pela palavra de Deus, porque esta palavra não pode voltar vazia, ela vai ser semeada. Abra seu coração para que a semente caia em boa terra nesta noite. Abra seu coração para que ela venha produzir frutos, para que Deus venha falar, para que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida nesta noite. Querido Deus, obrigado pela palavra lida. Que teu Espírito Santo venha, Pai, com toda a liberdade nos comunicar aquilo que está em teu coração. Que venhamos, Senhor, sair daqui não somente edificados, alimentados, mas com um propósito, com um dever, com algo prático para vivermos, com algo para ser, Senhor Deus, a nossa meta, para sermos, Senhor Deus, instrumento em tuas mãos, para sairmos daqui com uma responsabilidade diante daquilo que ouvirmos nesta noite, porque a tua palavra é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que ela venha penetrar na nossa mente, no nosso coração, e fazer aquilo, Senhor, que está em teu coração para nós. Nós suplicamos isso, ó Senhor, já te agradecendo, já te exaltando, em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Isaías, então, ele levanta a sua voz. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Ó, se fendesse dos céus e descesse, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo pega em acendalha, e o fogo faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Amém? Vamos ler de novo o primeiro verso somente. Vamos ficar de pé para ler bem bonito, e essa palavra entra no seu coração agora. Verso 1 somente. Ó, se fendesse dos céus e
e descessem, e os montes tremessem à tua presença. Podem sentar. Essa é uma expressão do profeta Isaías. Há um clamor, há um desejo profundo na alma dele, há um clamor por um mover de Deus no meio de uma geração morta, de uma geração afastada de Deus, de uma geração que agora estava sofrendo consequências de uma escravidão. Estavam escravizados. Jerusalém, o templo de Salomão, aquele templo que Deus disse: se o meu povo orar neste lugar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o seu povo se voltar para mim e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora o profeta Isaías está falando sobre a questão desse templo. Esse templo estava queimado, não havia sobrado nada. Os escudos, os vasos de ouro, todos os instrumentos dos sacerdotes que cultuavam ao Senhor haviam sido levados para a Babilônia. Todo o povo estava na Babilônia, todo o povo estava cativo, todo o povo estava separado de Deus, porque um dia, esse mesmo povo que Deus fez aliança, dizendo: se vocês orarem, se vocês me buscarem, eu vou sarar a terra de vocês, eu vou converter toda a nação, e se vocês arrependidos voltarem para mim e se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus. Tanto é que Isaías faz menção disso no verso de número 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe em favor daquele que nele espera. Isaías sabia justamente que Deus era fiel, que Deus trabalhava em favor daqueles que esperavam nele, mas não se havia mais clamor, não se havia mais oração. O templo estava destruído, porque o templo foi abandonado pelo próprio povo. O povo não buscava Deus, o povo não ia mais cultuar a Deus. O povo, quando fazia sacrifícios da boca para fora, sacrifícios de mentira, sacrifícios fingindo que estava adorando ao Senhor. Mas Deus diz através do profeta Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías profetizou isso antes que o templo fosse destruído. As orações genuínas, autênticas, haviam se cessado. Isaías está aqui clamando: ó Deus, se fendesses os céus e descesse, quando nós víamos a tua mão no nosso meio. Isaías foi alguém que foi impactado pelo mover de Deus, foi alguém que teve uma experiência íntima com Deus, foi alguém que viu os céus se abrindo, descortinando, e ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele sabia quem era Deus, ele sabia o Deus que servia, a sua majestade, a sua glória. Ele viu os céus abertos, ele viu os anjos, os serafins, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu um anjo pegar uma tenaz no altar do Senhor e tocar nos seus lábios e dizer: Isaías, a tua iniquidade é tirada, teus pecados são perdoados. Alguém que tinha uma experiência genuína, era alguém próximo, alguém que ouvia a Deus, alguém que obedecia a Deus. E agora ele olha para Jerusalém vazia, a cidade deserta, o templo destruído, e ele puxa do seu espírito, lá do fundo do seu coração, essa expressão: ah, Senhor, ah, se fendesses os céus, ah, se os céus se abrissem novamente e descessem, ah, se novamente viesses para nós, ah, se novamente andasses no meio do teu povo. Como ele diz no verso
12 dá um exemplo, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem em sua presença. Havia um suspiro, as nações estavam zombando do povo que antes era conhecido como o povo de Deus, o povo da aliança. Isaías está clamando do fundo da sua alma: ah, Senhor, se tu ouvisses novamente, se tu descesses, como o verso 3 diz, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descia, os montes se escoavam diante da tua face. Ele está trazendo aqui à memória o mover de Deus diante de um povo que antes estava aliançado com Ele. Deus que inflamou o Monte Sinai, o Deus que se revelou a Moisés no meio da sarça, o Deus que levantou homens e mulheres, se manifestou a eles, e através do seu poder na vida desses homens subjugaram reinos, e as nações tremeram. O povo disse certa vez, diante do que viam, o monte fumegando, com sons estridentes, e a glória do Senhor sobre o monte, e eles temiam, até mesmo se tocar no monte, eles temiam. Tamanho era o impacto de tudo que eles estavam vendo, de um Deus poderoso agindo no meio deles. E agora eu vejo Isaías, eu acredito aqui que havia lágrimas em seus olhos, que havia uma ânsia genuína na sua alma, e como profeta de Deus, ele está agora se colocando numa situação de olhar para aquele povo, olhar para aquela geração e chorar por ela, e clamar por ela. Ele faz a sua oração clamando por sua geração, longe de Deus, afastada de Deus. E todo o histórico do livro de Isaías, você vai ver que ele está advertindo o povo a voltar-se para o Senhor, a se arrepender dos seus maus caminhos, a buscar a sua face. Ele diz no capítulo 55, verso 6, ele diz assim: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora Deus estava longe, agora Deus não estava mais perto, Deus havia voltado para o seu lugar. O povo que decidiu viver com aliança quebrada, que desejou viver um evangelho sem compromisso. Quero trazer para os dias de hoje, como nos dias de hoje, o evangelho que muitos vivem sem compromisso, de aliança quebrada com Deus, de falta de envolvimento com o seu nome, com o reino. Aqui nós vemos Isaías sofrendo por causa disso, e vemos Isaías suplicando, suspirando por isso. O coração dele é movido a um sentimento. Isaías não está aqui com um sentimento passivo, ele não está aqui apático, ele não está aqui indiferente. Como profeta, ele se coloca mais uma vez na brecha para interceder a Deus pelo seu povo. E eu creio, irmãos, que esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, esse mesmo clamor, esta mesma ânsia precisa estar no coração dos genuínos servos de Deus. Ele suspirava para que Deus estivesse no meio deles, fazendo maravilhas, livrando e mostrando às nações que Deus é o Senhor e que reina entre as nações mais uma vez.
Havia um genuíno desejo no coração dele, e eu creio, irmãos, que em nosso coração, nos nossos dias, precisa haver um genuíno desejo da manifestação de Deus, do seu poder, da sua salvação, no meio dessa geração perversa, no meio dessa geração iníqua, a qual a igreja está plantada. O nosso espírito precisa estar se movendo dentro de nós, como a Bíblia diz, através do apóstolo Pedro, que Ló, lá em Sodoma, o espírito dele se contorcia, se movia diante de tudo que ele via e ouvia naquela cidade impenitente. Irmãos, o coração do crente precisa se mover, se inquietar no meio de uma geração perversa e promíscua, ou até mesmo no meio de um povo que se diz chamar pelo nome de Deus, mas não o conhece, não tem experiência com Ele, não se aproxima dEle, está indiferente com tudo que está acontecendo no mundo, está indiferente com a frieza da igreja nesse século, onde a igreja se parece muito com este povo, a qual Deus disse: para que tempo? Se esse povo não se importa, se esse povo não busca o meu nome, se esse povo me louva apenas com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, para que tempo? Para que aliança? Para que eu estarei presente ali num povo que não pergunta por mim, um povo que não me busca, um povo que não se importa? Deus permitiu que os babilônicos entrassem, queimassem o templo, queimassem a cidade santa. Nós estamos vivendo uma época em que a carnalidade, a promiscuidade, falsos profetas, amor de muitos tem se esfriado, maledicência, carnalidade, iniquidade, pornografia tem sido algo tolerável e vivido por muitos, enquanto estão mortos espiritualmente, continuam cantando canções, mas estão longe de uma vida de intimidade, de proximidade, de comunhão, de ter Deus intimamente próximo, um Deus dentro do seu coração, do seu espírito, da sua alma, de um relacionamento genuíno com Deus Santo, com Deus Santo e poderoso. Por isso ele diz no verso 4 que nunca se viu, não há entre as nações, não há entre os pagãos, não há um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Isaías está aqui agora fazendo menção que Deus é fiel, que Deus ouve oração, que Deus abençoa quem espera nele, e que não há testemunho entre outras nações, um Deus semelhante a ele, um Deus que age, um Deus que salva e um Deus que livra. Não há um Deus semelhante ao nosso. E óbvio que ele está dizendo que se não há um Deus semelhante, ele tem então um Deus que ouve. Se o Deus ouve e trabalha em favor daqueles que nele esperam, por que aquilo havia acontecido no meio deles? Deus ouve, Deus atende, Deus é fiel. O problema é que aqueles que o buscavam não buscavam mais. Aqueles que deveriam se santificar para estar na presença dele, não se santificavam mais. Aqueles que deveriam estar firmes, aliançados com eles, não estavam mais. E agora é como que eles queriam um Deus que atendesse, que respondesse, que cuidasse deles, se eles tinham virado as costas para Deus. Para Deus atender a oração, eu preciso orar. Para Deus atender a minha oração, eu preciso orar, é óbvio. Para a porta se abrir, eu preciso bater. Para achar, eu preciso buscar. Eu preciso buscar, porque Jesus disse que bate se abre, o que pede recebe.
O que busca, acha, encontra. Deus é fiel, o que Isaías está dizendo é isso. Ele é fiel, mas não há um povo que permaneça na presença dele. Em seus dias não havia um povo que permanecia no altar. Irmãos, Deus não nos chamou para periodicamente buscá-lo. Deus nos chamou para viver na presença dele. Estão entendendo a diferença? Deus não nos chamou para termos encontros ocasionais com ele. De domingo em domingo eu vou na igreja cumprir o meu ato religioso. Não, Deus nos chama para andar com ele, para ser seu povo, para ter aliança, para ter compromisso, para que Deus venha fazer o que Isaías aqui suspirava. Nós também devemos suspirar como igreja no meio de uma geração perdida, fria e descompromissada. No meio dos perdidos que não conhecem a Cristo, será que a igreja tem suspirado pelos perdidos? Porque sabe, a primeira coisa que Isaías teve, depois de uma experiência marcante e genuína com a glória de Deus, ele ouve os céus clamar. No capítulo 6 do seu livro, Isaías diz: Deus clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós no meio de uma geração perversa? Depois da experiência da glória e da majestade de Deus, Isaías entendeu que havia um chamado, uma vocação, havia um trabalho. Nós somos, infelizmente, a geração que quer a glória de Deus, mas não quer dizer para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me aos perdidos, envia-me às nações, usa-me. Não podemos ser apenas o povo que louva de lábios, que aprendeu a repetir músicas, estrofes, citações bíblicas. Não, precisamos que a adoração do Senhor seja um estilo de vida em nosso ser. Precisamos que a sua palavra seja viva e o nosso alimento a cada dia. Precisamos clamar e desejar como Isaías desejou: ó Deus, se fendesse os céus e descesse, e dizer: Senhor, venha novamente, venha mais uma vez, venha renovar teu povo, venha renovar a sua igreja. Quem aqui tem esse sentimento? Quem aqui no seu coração está clamando por isso nesses dias? Deus, venha novamente, venha fazer notório o teu nome, venha trazer salvação, venha fazer maravilhas, como ele cita aqui, como o fogo que inflama a água. Assim fazes notório o teu nome diante de todas as nações. Quem aqui pode sentir isso? Quem aqui pode dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim? Começa a incomodar seu coração, seu espírito, e dizer: Deus, vem fazer o teu nome notório no meio do teu povo, vem trazer salvação. Deus, vem, Deus, conta comigo. Eu estou aqui como teu adorador, conta comigo. Eu quero ver a sua mão, o seu poder, a sua manifestação, a cura, a libertação dos oprimidos. Há um propósito de Deus para cada um de nós, há um chamado de Deus para cada um de nós. E o chamado de Deus é para vivermos um evangelho ativo e não apático. Ele aqui está se envolvendo, se colocando na brecha, dizendo: Deus, se tu descesses novamente, se tu voltasse para o teu povo, se tu manifestasse mais uma vez a tua mão, se esse povo fosse liberto do cativeiro, se esse povo pudesse voltar, se esse povo pudesse se reconstruir, se esse povo pudesse novamente experimentar a tua grandeza. Há alguém aqui que se importa,
Há alguém aqui que se coloca na brecha. Há alguém aqui que sente o que está acontecendo no mundo espiritual e então intercede e clama ao Senhor. E ele diz: Deus, nós precisamos de Ti. As nossas obras agora não servem mais de nada. Estamos longe de Ti. No verso 5 em diante, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de Ti nos Teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles não há eternidade, para que sejamos salvos. Ele está fazendo menção aqui da salvação que muitos confiavam no próprio homem. Isaías está voltando o seu coração, dizendo para Deus, intercedendo até para o povo profeticamente, que se voltasse e se arrependesse, porque no homem não há eternidade para que seja salvo. Como ele diz: mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam, e já ninguém há, preste atenção nisso aqui, verso 7, e já ninguém há quem invoque o Teu nome, que desperte, que Te detenha, porque escondes de nós o Teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Olha o que Isaías está dizendo aqui: Senhor, a nossa justiça reconhecemos, nos tornamos um povo ímpio. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia em muitos sentidos, mas o que eu quero colocar aqui é aquele trapo que o leproso se enrolava para fechar as suas feridas, as suas chagas, e quando ele tirava aquela faixa, saía carne apodrecida junta, tinha que ser descartado. Isaías está dizendo: Senhor, a nossa justiça é como trapo de imundícia, ela não pode trazer salvação, porque já não mais invocamos Teu nome, não há quem invoca Teu nome. Eles não invocavam mais o nome de Deus e queriam cumprir leis, fazer coisas que não tinham sentido mais nenhum para Deus. Muitas pessoas, muitas vezes piedosas, muitas pessoas caridosas, mas ainda estão leprosas na alma, achando que com um gesto bom, de ser pessoas boas, podem adquirir de Deus a salvação e o perdão, sem que antes entreguem genuinamente a sua vida a Ele. Isaías está dizendo: não, tudo isso é como um trapo de imundícia diante do Senhor. As nossas justiças próprias não podem trazer salvação nem nos restaurar. O que precisamos é botar a nossa boca no pó, é invocar genuinamente o nome do Senhor. Mas no verso 7 ele diz: olha, já não há mais ninguém que invoque o nome do Senhor. Não adianta posar bem na foto, não adianta ficar bonitinho para sair no filme, não adianta se maquiar, se pintar, não adianta. O que ele está dizendo aqui: toda essa justiça não serve de nada se por dentro a gente está como trapo de imundícia, se por dentro não há mais um coração que busque, um coração que se dobre, um coração que se importe, um coração que diga: Deus, eis-me aqui, conta comigo. Pior ninguém mais que invoque o nome do Senhor. Por isso ele diz: não há mais ninguém que... E já ninguém há que invoque o Teu nome, que desperte, que Te detenhas, porque esconde de nós o Teu rosto, e fazes derreter, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Eu lembrei aqui do texto em Isaías 59, verso 1,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouçam. Aqui mesmo, nesse capítulo 64, então, Isaías está dizendo: por que esconde o teu rosto de nós? É claro que a mão do Senhor não está encolhida, o rosto do Senhor não está encoberto, mas o que separa, o que nos afasta realmente de Deus é um coração frio, um coração indiferente, e um coração que se alimenta constantemente com a iniquidade, se afastando de Deus. E ele diz no verso 8: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Isaías está dizendo é o seguinte: Senhor, embora tudo isso aqui seja realidade, embora tudo isso tenha acontecido conosco, ele diz: mas agora, Senhor, mas agora, Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Pai, nós o barro, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós obras de Tuas mãos. Isaías está dizendo é o seguinte: Senhor, essa situação não é uma situação final, nós somos barros, Tu és o oleiro, essa situação pode mudar, nós tomamos uma forma que Tu não querias, nós tomamos uma religiosidade que não Te agrada, nós nos tornamos indiferentes e frios, mas eu quero dizer que Deus é o nosso oleiro, nós somos o barro nas mãos do oleiro, nós somos o barro na mão do oleiro. Eu sei, irmãos, que eu estou falando aqui no modo genérico, e que pode abranger vários sentidos, e pode até ter incomodado o seu coração nesta noite. Se você se importa, é claro, se você deseja ver a manifestação de Deus nos nossos dias, se você anseia como eu que Deus venha abrir os céus, rasgar os céus e manifestar o seu braço forte, trazendo salvação para esta geração, e um renovo e um avivamento para a igreja, se você entendeu isso, você pode dizer: Deus, Tu és o oleiro, eu sou o barro em Tuas mãos. Eu entendo que eu tomei uma forma que não devia, eu como barro endureci meu coração e meus sentidos, mas agora, Senhor, joga a Tua água, porque o barro nunca está duro para sempre, ele com a água, ele vai amolecendo novamente, vai Deus agora amolecendo o meu coração, vai quebrantando o meu espírito, vai trabalhando nos nossos dias, vai moldando a minha vida para estar alinhado com os céus. Creia nisso, que não há um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Eu convido você realmente a esperar nele, a buscá-lo de todo o seu coração nesses dias. Eu convido você a dizer a ele: Senhor, eu como barro me coloco em Tuas mãos, Tu és o oleiro. Vem trabalhar na minha vida, vem quebrar a dureza do meu coração, do meu orgulho, dos conceitos errados, da minha vaidade. Deus, eu me coloco como um barro em Tuas mãos. Quando você entende que é barro, não há espaço para a vaidade. É por isso que Ele nos fez vasos de barro, não vasos de ouro, para que a gente entenda que nós somos barro, para que a gente entenda que não há glória em ser barro, a não ser se o oleiro venha trabalhar em nós e nos dar a forma para glorificá-lo. Por isso que Paulo diz que Deus colocou os seus tesouros em vasos de barro.
Deus quer colocar os seus tesouros em nós, em cada um de nós. Para isso Ele quer fazer de nós vasos de honra. Vasos de honra, que honram o seu nome, que carrega o seu perfume, o seu unguento, que carrega o que é precioso. Que venhamos dizer para Ele, irmãos, nessa geração, como igreja, dizer: Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro, Senhor. Vem trabalhar na minha vida, vem quebrar a dureza do meu coração. Vem, Senhor, eu quero recomeçar contigo. Eu quero, Senhor, ver novamente, como Isaías desejava ver novamente a mão do Senhor, o poder do Senhor, agindo no meio deles, no meio da geração novamente. Ele queria ver o templo de adoração sendo reconstruído. Ele queria ver um povo novamente aos pés do Senhor, em intimidade com Deus, porque Deus estava pronto. Um Deus que nunca se viu, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Um Deus que estende as mãos para trabalhar, para abençoar. O que Deus quer é que haja aqui um povo que espere nele, um povo que busque o seu nome, um povo que tenha entendimento, que busque o seu nome, um povo que deseja andar nos caminhos de Deus, um povo que deseja abandonar completamente toda iniquidade e pecado e dizer: Senhor, eu sou completamente Teu. E você vai descobrir que não há nada melhor do que estar na mão de Deus e na presença dEle. Não há nada melhor neste mundo, no universo. O mundo não pode te oferecer algo melhor do que você ter uma vida aos pés de Jesus, de ouvi-lo, de ver a sua manifestação, de ver a sua glória, de ver a sua majestade, de ver o Senhor no alto e sublime trono. Não há nada mais lindo, mais precioso do que isso nesta terra, neste universo. Não há nada mais precioso do que estar diante do Senhor dos Exércitos. Por isso que Paulo diz: Senhor, todas as coisas deste mundo preciosas, que eu poderia me exaltar e me gabar de ter elas, eu considero tudo isso lixo. Eu considero todas essas coisas refúgio. Eu considero tudo isso como nada, porque eu quero ganhar a excelência, a sua excelência na minha vida. É nesse momento, irmãos, que Deus começa a trabalhar novamente na nossa vida, quando a gente entende que todas as coisas que nos separam dele não passam de lixo, porque nada se compara a ele, nada se compara à sua glória e à sua formosura. Tudo não passa de esterco, como diz Paulo. E ele considerou tudo como esterco para ganhar a sublimidade de Cristo em sua vida. Quando a igreja do Senhor entende isso, e que quer a sublimidade de Cristo, a grandeza de Cristo, o reino de Cristo, o poder de Cristo, a presença de Deus, a glória de Deus manifestada no nosso meio, quando queremos isso, consideramos todas as outras coisas refúgio. Significa que verdadeiramente queremos isso, e vamos ver um Deus que trabalha em favor do seu povo, um Deus que manifesta o seu poder e a sua glória no nosso meio. Isaías aqui está se quebrantando, orando ao Senhor. No verso 9 ele diz: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas em deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais aprazíveis
se tornaram em assolação. Conter-se-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Ficarias calado? Ficarias indiferente? Certamente não. Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Certamente não. Isaías está dizendo: Senhor, lembra a casa que louvávamos o teu nome, que te adorávamos, foi feita em ruínas. Não serve mais para nada. O que Deus quer? Corações vivos, pessoas que se dobram diante dele, que o adorem, que diga: Deus, não te detenhas mais. A oração genuína de um coração quebrantado move o poder e a mão de Deus. Preste atenção nisso. Isaías está dizendo: não te detenhas. A sua oração move o poder, a sua oração move a mão de Deus. A oração genuína comove o coração de Deus. Um coração quebrantado aos pés dele, a Bíblia diz que ele não despreza. Eu gostaria muito nesta noite que você se identificasse com Isaías, incomodasse o seu coração, a sua alma, e dizendo: Deus, nós queremos ver no nosso meio novamente o teu poder agindo, salvando, quebrando corações, trazendo os perdidos. Ó Deus, nós nos importamos, nós queremos ver novamente o teu braço poderoso agindo no nosso meio. Alguém que se importe? Alguém aqui que se importe? Alguém aqui que diga: Deus, eu como barro me coloco em tuas mãos para cumprir o teu propósito. Deus, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu estou frustrado vivendo para mim mesmo. Viver para mim mesmo não traz alegria. Viver para mim mesmo não me completa. Viver para mim mesmo me traz um vazio e uma frustração. Eu não posso mais viver para mim mesmo, Deus. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu quero viver para ti, para a tua glória. Ó Deus, incomoda o meu coração, que você possa ouvir isso e dizer no seu íntimo: Deus, incomoda meu coração. Eu quero, Senhor, ter dias que eu possa ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando e governando a minha vida. Eu quero viver para ti, completamente para ti. Quero lhe adorar. Eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero chegar diante do teu trono como um amigo conhecido, como alguém que chega com confiança, com ousadia, porque o teu trono, diante do teu trono é minha morada, é minha habitação, é o meu lugar seguro, é o lugar da minha alegria, é onde meu espírito se completa, se regozija. Ah, Senhor, ofende os céus novamente, e desce sobre nós, sobre esse lugar, sobre nossas mentes, e desce sobre a tua igreja, e venha despertar a tua igreja, venha despertar nosso coração, ó Deus. Não deixe que venhamos ficar indiferentes nos nossos dias, ó Deus, que o Senhor venha tirar toda a apatia, toda a frieza, todo conformismo, nos faça estar envolvido com o teu reino, a nos entregar realmente em tuas mãos, porque tu és o oleiro. Eu sou barro, mas tu és o oleiro. Gostaria que você orasse nesse momento comigo. Vamos cantar uma canção? Tem como a gente cantar? Vamos cantar: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver,
pois quando estás neste lugar, tua graça invade. O Senhor está nesse lugar. Falamos isso pela manhã, o Senhor está nesse lugar e nós sabemos que Ele está nesse lugar. Sua graça invade aqui. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmão. Abra o seu coração enquanto você diz isso para Ele. Enquanto você diz isso para Ele em adoração, você feche seus olhos e diga a Ele: Senhor, formoso és. Eu quero ver tua face novamente, assim como Isaías viu, eu quero ver. Eu quero que tua graça venha me invadir. Eu nessa noite me coloco em tuas mãos, como um barro. Tu és o oleiro, e tu dás a forma que tu quiser, mas eu quero ser o que tu queres que eu seja somente. Quero viver para ti, para a sua glória. Você se identificou, você deseja a manifestação de Deus na sua vida nesses dias, você deseja que Deus te use, você entendeu que é um barro, que Deus quer dar uma forma nova. Vamos orar ao Senhor. Você deseja isso? Onde você estiver, você pode se ajoelhar, vamos orar, chegar naquele que desejar, se ajoelhe diante do Senhor e diga: Senhor, eu vim aqui, eu sou barro, Senhor, sou um barro nas tuas mãos, eu não passo de um barro, Senhor, mas Tu és o oleiro.
Tu és o oleiro, eu estou em tuas mãos. Ó Deus, a tua igreja está em tuas mãos. Deus, o teu povo está em tuas mãos. Vem com tuas mãos de poder restaurar neste lugar as tuas manifestações. Vem agora, Deus, quebrar todo jugo, toda opressão. Ó Deus, o templo muitas vezes o nosso coração está destruído e queimado. Vem agora refazer o nosso altar, Senhor pessoal. Venha refazer, Senhor Deus, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência nessa terra, que seja para te glorificar. Ó oleiro bendito, vem dar-nos agora a forma que tu queres para cada um de nós. Vem, Deus, tirar toda indiferença, toda a frieza, Senhor Deus, do nosso coração. Venha despertar, Senhor, colocar o Espírito avivado e renovado em nossas almas, para te adorar em Espírito e em verdade, Senhor. Para que haja em nós, Senhor, o teu mover, para que não haja mais reserva, Pai. Que diante de nós, Senhor, maravilhas, milagres venham fluir naturalmente a cada dia. A tua provisão, a tua resposta, Deus, a tua manifestação, o teu amor, a comunhão, a doce comunhão contigo venha a ser restaurada em nossas almas, Pai. Que possamos a partir de hoje ser diferente, porque Tu és o nosso oleiro, a Tua mão está sobre nós, a Tua mão está trabalhando na nossa vida, e nós Te exaltamos, Senhor. Venha renovar, Pai, a nossa visão, Pai, que possamos olhar, Pai, com um olhar de fé, que possamos ver, Pai, os céus abertos, que possamos ver a Tua glória, assim como Jacó despertou, Senhor, e viu que aquele lugar estava o Senhor, e ele disse: eu vi o Senhor assentado no trono, eu vi anjos subindo e descendo por uma escada. Ó Deus, nesse lugar, Pai, há uma porta aberta para o céu, Teus anjos descem aqui. Ó Deus, venha fazer maravilha, venha exaltar o Teu nome, venha, Pai, glorificar o Teu nome no nosso meio, venha quebrantar o coração, Pai, de toda esta nação. Ó Deus, esse bairro, Pai, que está ao nosso redor, que Teu Espírito Santo, Pai, venha soprar sobre esse bairro, quebrando corações, libertando vidas que estão presas no vício, no pecado, ó Deus, na indiferença, na luxúria. Ó Deus, vem com o Teu Espírito quebrar, ó Deus, todo jugo, que haja salvação. Pai, nós queremos agora profetizar em nome de Jesus, que haja salvação sobre esse lugar, que o espírito de indiferença caia por terra, e todo espírito que está algemando essas pessoas no erro, no pecado e nas trevas, nós repreendemos e dizemos que estabelecemos nesse lugar o reino majestoso de Jesus, a qual nós adoramos e servimos para sempre. Ó Deus, nós oramos no nome precioso e doce de Jesus. Conta conosco, usa-nos para a Tua glória. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos encerrar, irmãos, com essa canção mais uma vez. Convido você a louvar ao Senhor de todo o seu coração. Tua face eu quero
e agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e as consolações do doce Espírito de Deus seja com todos que estão aqui neste lugar e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E todos digam amém, amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de vitória em sua presença. Se eu não me engano, tem cantina, tem? Tem um negócio ali? Tem, né? Então tá.